Doutor Simango, muito obrigado por ter aceitado esta entrevista. Vamos começar pelo geral e pelo tema da conferência em que participa. Qual é, na sua opinião, como é que tem evoluído a qualidade da democracia em África? Está sob ameaça, como ouvimos alguns dos intervenientes dizer? A democracia em África está a evoluir, mas sempre numa evolução com ameaças permanentes. Ameaças permanentes porque muitos dos nossos países em que estamos a exercer a democracia, ainda temos o fenômeno do partido-Estado dominante. Sim, Tanto enquanto persistir o fenômeno partido dominante do Estado, torna-se muito difícil para fortalecer as bases democráticas. E quando eu falo do partido Estado dominante, estou a falar daqueles partidos que, desde as independências nacionais dos nossos países, que estão a governar a África em geral. Esses partidos, com as mudanças dos sistemas de monopartidário para multipartidário, infelizmente ainda controlam os Estados e ainda manipulam o sistema judiciário. Por isso, é um processo que vai exigir muito sacrifício, muita luta política e temos esta plena consciência. Por isso, a nossa presença aqui não é só de partilha de experiências, mas, acima de tudo, renovar as sinergias e manter o nosso foco de que é preciso, de fato, democratizar a África. a crise criada pela pandemia de Covid-19 e agora também esta crise provocada pelas consequências da guerra na Ucrânia, eh, são elementos que prejudicam esse processo de democratização ou de consolidação das instituições, beneficiam os Estados mais autoritários, os Estados onde existe partido único? Sempre prejudicam. Qualquer crise no mundo, quer num país, sempre tem um impacto negativo. E, do outro lado, também cria oportunidades e Uhum. desafios internos. Por isso, nós julgamos que o que aconteceu com o coronavírus e o que está acontecendo agora com o conflito que se faz sentir aqui na Europa obriga a África a repensar seriamente sobre a gestão dos seus sistemas de democracia e, em muito particular, sobre o sistema eleitorais. Por isso, julgamos que é preciso fazer o aproveito destas duas crises numa oportunidade para fazer mudanças. Sim. E por isso estamos em desafios permanentes. Está há pouco mais de um ano na presidência do Movimento Democrático de Moçambique. Que análise é que faz deste período? Como é que, como é que foi este ano de liderança na oposição? Como é que o classifica? Eu classifico que foi um ano totalmente positivo. Foi um ano em que engajamos internamente para Uhum. estabelecer mais união nos seus membros, mais coesão interna, que foram e são ainda fatores determinantes para a estabilidade interna do partido. Por isso, foi um ano positivo. Que análise é que faz, por outro lado, da realidade envolvente? Que análise é que faz do Estado de Moçambique, político, económico, neste período que passou? Bem, em Moçambique, nós estamos a viver numa situação muito difícil Uhum. por falta de políticas de inclusão, por falta de políticas acertadas de levar Moçambique de uma economia destruída para uma economia produtiva. Estamos a viver numa situação em que em Moçambique ainda persiste a corrupção generalizada. Eu não devo ter receio em dizer aqui de que a corrupção em Moçambique já capturou o nosso Estado. Portanto, temos um Estado capturado pela corrupção, temos uma má governação feita pelo partido Frelimo e também notamos desespero no seio das camadas juvenis e das mulheres. Por isso, Moçambique não está bem. Moçambique está a viver em dificuldades que resultam da má governação, que resulta da corrupção generalizada
e também resulta das políticas de exclusão. Receia que Moçambique possa ser considerado um Estado falhado? Claro, há esse receio, porque além desses todos os problemas que eu aqui citei, também temos a situação militar que se vive no norte do país. Certo. E isso, de fato, pode levar para um Estado falhado. Mas para prevenir, para que isso não possa acontecer, estamos a trabalhar para que haja alternância em Moçambique. E essa alternância terá que ser uma alternância democrática. Espero que isso aconteça a breve prazo, nas próximas eleições. Acha que há condições, não só políticas, mas também institucionais, que as instituições têm força suficiente para que seja, como ouvimos ali, para que quem perca saúde o vencedor sem grandes problemas? Condições objetivas existem. E eu explico os porquês. As condições existem porque todo o povo moçambicano está saturado do regime. E também se diga de bom da verdade que temos um partido Frelimo que está a governar o país desde a independência nacional para a data e não está a conseguir resolver os problemas básicos da população moçambicana. Por isso, as condições objetivas para mudanças existem. E também reconhecemos de que as nossas instituições, como os órgãos eleitorais, as forças da defesa e segurança, estão bem controlados pelo sistema, incluindo o sistema judiciário. Mas são desafios que nós temos que ter na mente e continuar a mobilizar os moçambicanos de que a mudança é um imperativo nacional. Por isso, é muito importante que, quando chegar o dia de votação, todos os moçambicanos vão às urnas. Sim. Porque em Moçambique, nessas últimas duas eleições gerais, temos assistido um número elevado de abstenção. Se numa eleição se eleva o número de abstenção, isso prejudica todo o processo pela mudança e pela alternância democrática. Por isso, o nosso apelo político que temos dado aos moçambicanos é que devem licenciar e devem exercer o seu direito à cidadania para que possamos ter, de uma forma definitiva, mudanças democráticas em Moçambique. Tenho defendido a necessidade de políticas que garantam a independência económica de Moçambique. O que lhe pergunto é que tipo de políticas, quais são os principais elementos que poderiam garantir essa independência económica? Primeiro, nós, como MDM, temos defendido que, quando trata-se da economia nacional, nós temos que garantir que o país tenha uma economia que possa gerar oportunidades e emprego para os nossos concidadãos. Porque a economia nacional não basta gerar riquezas. Ela tem que garantir para que os moçambicanos tenham acesso ao emprego, que tenham acesso a oportunidades, que tenham acesso de fazerem os seus próprios negócios Uhum. e também para que possam cumprir as suas obrigações com o Estado, que é pagando as taxas, os impostos. Esta é a base. E o segundo elemento que nós temos defendido é que os nossos recursos nacionais, desde o gás Exato. até a madeira, incluindo as pedras preciosas, devem servir ao desenvolvimento nacional. Não faz sentido hoje, estando no século XXI, que Moçambique continue a exportar estas todas matérias-primas de forma bruta. Uhum. Essas matérias-primas podem ter um tratamento especial dentro do território nacional e serem exportados como produtos acabados. Fazendo isto, estaremos a criar oportunidades de emprego para os nossos concidadãos. E terceiro elemento que eu considero muito importante é que em Moçambique, acima de 60% da nossa população vive em zonas rurais. Para isso, há que ter
uma política agrária bem definida que faça uma combinação com o desenvolvimento rural, transformando a nossa terra em oportunidade de emprego para os nossos cidadãos, produzindo comida para consumo interno e para exportação. Eu digo isso porque não faz sentido que Moçambique hoje continue a importar arroz. Não faz sentido hoje que Moçambique continue a importar tomate, cebola e etc. Enquanto esses produtos Sim. podem ser produzidos internamente e também criar oportunidades de negócios para os locais. Portanto, são esses três grandes desafios que eu considero ser muito importantes. Por isso, temos que ter uma economia não só inclusiva, também que gera oportunidades e emprego aos moçambicanos. Falou na questão da situação no Norte. Um dos valores, um dos elementos que é considerado essencial para o investimento é a estabilidade. Até que ponto a situação do Norte pode descambar, pode evoluir, pode ter maior impacto e afetar a tal estabilidade que é necessária, por exemplo, para o desenvolvimento económico? É uma preocupação nacional e nós sabemos onde há guerra, não há investimentos. Onde há guerra, não há paz. Onde há guerra, não há desenvolvimento. E fiquei muito satisfeito no dia 3 de fevereiro, quando ouvi pela voz do Presidente da República, portanto, o chefe do Estado, que de voz viva disse aos moçambicanos que já conhecia a liderança dos que estavam a fazer a guerra no Norte. Se isso for verdade, eu penso deve-se abrir uma janela Uhum. para a localização desses indivíduos e descortinar para encontrá-los e estabelecer uma plataforma para que se termine esta guerra, Sim. sem pondo em causa a ordem constitucional. Acha que aquilo que as autoridades têm feito tem sido a forma ideal de lidar com esta crise? Já dura algum tempo? Ok. É verdade que também foi, acontece durante crises internacionais, nomeadamente com a Covid, mas acha que foi a forma correta de lidar com esta crise? Eu penso que esse conflito e esta guerra no Norte, desde o princípio, não foi bem conduzido o processo. Nós sabemos de que havia muitas informações antes do início deste conflito. Circulavam informações daqui a acolá Uhum. na província de Cabo Delgado e os nossos serviços de segurança não tiveram a atenção necessária. Perderam muito tempo em promover a corrupção generalizada em vez de proteger a soberania. Eu digo isso por causa das dívidas ocultas que tivemos em Moçambique e no julgamento que se fez foi notório de que os maiores responsáveis desta engenharia financeira que levou ao país às dívidas ocultas ou não declaradas eram pessoas ligadas ao serviço da segurança, eram responsáveis, que tinham a missão de garantir a proteção da soberania e não o fizeram. E como resultado, tivemos o início deste conflito em Cabo Delgado. Aí então se pode compreender de que esse processo, desde o seu princípio, não foi tomado atenção e nem lidado com muita responsabilidade. Segundo, com a evolução dos ataques que foram sendo testemunhados em Cabo Delgado, tivemos o privilégio de chamar a atenção ao governo do dia de que era preciso pedir apoio regional para estampar a guerra. Não o fizeram. Só o levaram a sério quando começaram a haver ataques aos interesses econômicos dos que estavam a explorar o gás na bacia de Rovuma. E já é tarde. Portanto, na nossa perspectiva, é que o conflito de Cabo Delgado
A guerra promovida pelo terrorismo em Cabo Delgado não se resolve só com medidas militares. É preciso que haja medidas económicas e Sim. sociais para garantir que a população beneficie daquilo que está sendo explorado em Cabo Delgado. E esse benefício, na nossa ótica, não significa a entrega de dinheiro, mas Sim. sim em desenvolvimento de infraestruturas sociais e na criação de oportunidades para que as pessoas possam ter acesso não só ao emprego, também à educação, à saúde, à habitação e, muito particular, aos jovens. Porque os jovens na província de Cabo Delgado estão sendo marginalizados. E com a marginalização da juventude, é óbvio, cria facilidade para o recrutamento e o engrossamento das fileiras dos turistas. Por isso, na nossa ótica, é que o conflito de Cabo Delgado, além de medidas militares, se resolve com medidas económicas e sociais. Acredita mais na alternância ou em alternativa ao poder instituído ou, com crises abertas como esta, numa relação mais próxima que permita uma maior participação dos partidos da oposição nas decisões? Eu acredito na alternância. É por isso que estou a fazer política de uma forma objetiva, de uma forma concreta. Eu acredito na alternância e nós, como MDM, temos o nosso programa político, temos a nossa visão daquilo que deve ser Moçambique e estamos a fazer política porque acreditamos assim como se pode chegar ao poder. Tanto o MDM não foi criado para fazer parte do banquete ou para fazer a parte do jantar. Nós criamos o partido para conquistar o poder e é nesse sentido que estamos a trabalhar e vamos conseguir. E vamos conseguir. Tenho a certeza. Porque tenho a fé, tenho a certeza de que vamos conseguir. Que leve anos, mas vamos conseguir. Porque este é o único caminho para podermos garantir a estabilidade e o bem-estar do nosso povo. Ultra Simango, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a si também que nos acompanhou. Esta entrevista será publicada na próxima edição impressa do Novo Semanário e continuará disponível em unovo.pt e em jornaleconómico.pt. Obrigado, até à próxima.